A nação me autoriza a anunciar que quer o diálogo. O diálogo sem a mordaça da censura. Sem o general Newton Cruz. Todo esse universo está abrangido no grito popular de guerra e de esperança. Direta já. Conhecido como Senhor Democracia, Senhor Diretas e Senhor Constituinte, Ulisses Guimarães é protagonista dos principais acontecimentos políticos do Brasil no último século. Essa trajetória começa na juventude, ainda em Rio Claro, cidade do interior paulista. Ele comete todas as ousadias imprevisíveis numa criança naquela época. Primeiro, ele entra na escola normal. Era uma escola normal que era só de menina. E aí ele foi ser professor primário, que era uma ousadia. Era uma forma dele sair do estágio de pobreza dele, de classe média baixa, de ele ascender. O pai dele era coletor, né? Então ele entra, isso é uma. Segunda, ele, para se destacar do machismo dominante, grosseiro e tal, ele vai estudar piano, onde só tinha menina estudando piano. E quando ele vem para São Paulo, ele vai estudar no conservatório, que o Mário de Andrade era professor. E é um fracasso, não tinha vocação musical nenhuma, mas tinha uma vocação, no caso do Mário de Andrade, ele encontrou com um humanista, que era, por acaso, músico. Em São Paulo, Ulisses cursa Direito na USP e logo é eleito vice-presidente da União Nacional dos Estudantes. Advogado formado, vai trabalhar no DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, órgão criado por Getúlio Vargas para assessorar a presidência. No DASP, ingressa no PSD, partido de Getúlio, que crescia junto com os centros urbanos. E eles representam realmente essa grande classe média brasileira, muito sóbria, muito simples, que formaram o PSD. O PSD brasileiro, formado pelo Getúlio, era o conservadorismo brasileiro. Ulisses era um conservador. Em 1947, Ulisses é eleito deputado estadual pelo PSD paulista. 3 anos depois, é eleito deputado federal e se muda para o Rio de Janeiro, ainda solteiro. A gente morava num apartamento ali no Leme e já, não sei se a gente podia atribuir aquilo a um namoro, mas já saindo com a minha mãe, ele não dirigia, ele não tinha automóvel, ele era uma pessoa, minha mãe ia guiando, o homem do lado e nós atrás para ir comer, sei lá, aquela época que se comia, sabe, pizza não era, cara. Mas aí você saía, de repente, o casamento deles, eu lembro perfeitamente, aqui na igreja de São Paulo, Nossa Senhora do Brasil, ela entrando pelo lado, vestido cinza, e eu estava ali no primeiro banco, foi uma coisa de 10 minutos, mas casaram. E depois, aí, então, já o convívio. Nós mudamos para o apartamento da Avenida Atlântica e já era uma família. Foi uma mudança na nossa vida. De uma viúva isolada no Leme com 2 filhos pequenos para um centro político. O Rio de Janeiro com aquela Avenida Atlântica pequenininha, o mar chegando até quase ali os prédios. Era outro cenário. No Palácio Tiradentes, sede da Câmara dos Deputados, Ulisses passa a integrar a chamada Ala Moça do PSD, grupo que fez campanha para JK e tentou modernizar o partido. O Palácio Tiradentes era um cenário monumental, né? Os líderes ficavam na primeira fila, tal, quer dizer, o lado da Lacerda, o outro lado Vieira de Mello, tal. E se inscreve na Comissão de Constituição e Justiça, e esse é o primeiro parecer dele. E ele, muito humildemente, vai submeter o parecer dele ao Afonso Arinos de Melo Franco, que era o pavão da Câmara, o líder do outro partido, da UDN, que não tem dúvida, tira a caneta e mete a mão no parecer.
Não, suprima isso, bote isso, solte aquilo, tal. E ele aceita. E tornam-se amigos, tornam-se cúmplices, né? A grande contribuição que ele vai dar de político nacional é na eleição do Juscelino. Mas o trabalho do Ulisses foi tão relevante, ele foi tão ativo, tão brilhante, que o Juscelino o convida para ser o presidente da Câmara quando ele era eleito. No primeiro 2 anos de governo, eles tomaram a Câmara. E por que isso foi importante? Porque eles ajudaram o Juscelino a aprovar os projetos que ele queria logo no início do governo. O sucesso na presidência da Câmara leva Ulisses a sonhar com o governo de São Paulo. O PSD chega a fazer uma convenção para indicá-lo, mas JK tinha outros planos. Ulisses tentou ser candidato a governador de São Paulo, mas aí Juscelino fez um acordo com o Jânio. Abandonou Ulisses à própria sorte. Apoiou o candidato do Jânio, que era o Carvalho Pinto. O doutor Ulisses não era de guardar mágoa, não. Ele era um ser essencialmente político. Agora, é verdade o seguinte, quando o Juscelino foi cassado em 64, o doutor Ulisses não deu uma palavra a respeito da cassação. Nas eleições presidenciais de 1960, o candidato apoiado por JK perde para Jânio Quadros. Com a renúncia de Jânio, em agosto de 61, o vice João Goulart assume e propõe as reformas de base, com medidas nacionalistas, direito de voto dos analfabetos, estatização das refinarias de petróleo particulares e reforma agrária. A oposição afirma que as propostas são comunistas e o país se divide. Em abril de 64, um golpe civil-militar depõe Jango. Ele não fez nenhum gesto que fosse favorável ao golpe. Ele não conspirou, ele não fez proselitismo, ele ficou de fora. Os inimigos dele forçaram muita barra para dizer que ele foi a favor, tal. Não foi. Foi como o Carlos Drummond foi como qualquer cidadão era. Eu acho que o Dr. Ulisses acreditou no que se pregou, os militares pregaram naquela época. Era uma fase de transição rápida para tirar o país do caos. A proposta era que seria um governo tampão para depois voltar à democracia. Tanto é que você tinha, inclusive, a campanha lançada do JK 65. Você tinha o Lacerda como candidato. E aí depois eles começaram a dizimar essas perspectivas. 1965. A ditadura extingue os partidos políticos. No ano seguinte, é criada a ARENA, Aliança Renovadora Nacional. Os que faziam oposição ao governo militar se abrigaram no Movimento Democrático Brasileiro, MDB. A arena militar se filiaram as pessoas adeptas e seguidoras da ditadura, não é? E no MDB as pessoas que combatiam a ditadura, uns com mais agressividade e outros com menos agressividade. A outra opção que você tinha era a luta armada. O MDB era o grande condutor da insatisfação da opinião pública nacional. Ele participou de um grupo de deputados que propuseram aos militares que o próprio Congresso cassasse os mandatos. Mas, felizmente, os militares não aceitaram. Em 1966, a ditadura militar caça o mandato de 6 parlamentares. A Câmara decide que as cassações devem ser submetidas ao plenário por voto secreto, conforme determinava a Constituição em vigor. Em represália, os militares decretam o recesso do Congresso e as Forças Armadas ocupam o prédio por 32 dias. Eu era muito jovem, adolescente ali, começando, tinha meus estudos, tinha outras coisas que ele queria que eu me concentrasse, mas era um momento difícil, porque ele tinha passado por um processo aí difícil, e acusações, tudo isso, então foi um momento sofrido, e de definições. E quando ficou claro que AI-5 e tudo isso, aí não havia dúvida nenhuma. Aí teve outro tipo de sofrimento, aquelas listas de cassações intermináveis, que vai estar, não vai estar, vem você. Teve uma até que ele teve na bica de ser cassado, que é aquele programa de TV que o MDB conseguiu, que foi Alencar Furtado, foi cassado, e ele era...
E ele era o presidente, o discurso dele não foi tão forte quanto o do Alencar, mas foi um discurso forte. E ali foi poupado, então tinha movimento. A gente sentia isso, algumas ameaças. Mas ele nunca deu bola. Mas quem vai me matar no telefone para avisar? A edição do AI-5 não deixa espaço para a oposição atuar. Mais deputados são cassados. Direitos políticos são suspensos e o Congresso Nacional é fechado por 10 meses. Quem quisesse ter o termômetro, fazer um termômetro da gravidade de cada situação política no Brasil, que viesse ao Congresso e mirasse no semblante do doutor Ulisses. O rosto do doutor Ulisses expressava perfeitamente a gravidade de cada momento que o país estava vivendo. Então eu me recordo que eu saí ali do Palácio do Planalto no dia em que o AI-5 foi editado, né? E eu percebi que a notícia nascia lá, mas ela vinha refletir aqui no Congresso. E eu saí de lá, vim correndo para aqui. Ainda consegui fotografar alguns parlamentares deixando aqui o prédio do Congresso que havia sido fechado pelo AI-5. E me recordo perfeitamente que um desses últimos nomes foi justamente o doutor Ulisses, aquela figura que eu via carregando em si toda aquela gravidade que o momento representava, né? Em 70, o MDB resolveu se autodissolver, que não havia mais jeito, que não tinha mais condição, resolveu se autodissolver. Aí o doutor Ulisses assume a presidência do partido e disse, não, vamos em frente. E foi aí que ele se tornou Ulisses Guimarães. E me lembro dele ter feito uma declaração para mim dizendo que os deputados tinham que seguir o programa do partido, porque o programa do partido não era feito santo de bordel. Perguntei a ele assim, o senhor me desculpe, mas eu não entendi o que quer dizer santo de bordel. E aí, naquela situação, quando eu fiz a pergunta a ele olhou para mim e disse assim, o amigo nunca esteve num bordel? Aí eu, constrangido, jovem estudante, aquela coisa, abaixei a cabeça e falei, já, doutor, já estive. Ele falou assim, o amigo nunca reparou que na cabeceira tem sempre um santo, que ela faz as piores coisas, depois que o cliente sai, ela acende a vela para o santo. Então, o santo de bordel é isso, uma coisa que ninguém respeita. Então, toda vez que esse MDB que flertava com a ditadura se rebelava contra a orientação do partido, eu me lembrava dessa expressão santo de bordel. Início dos anos 70. O MDB chega ao fundo do poço. O endurecimento do regime militar e o milagre econômico deram à Arena hegemonia. Para tirar a oposição do imobilismo e denunciar a ausência de eleições diretas para presidente, 20 parlamentares do MDB, o chamado Grupo Autêntico, lançam Ulisses como anticandidato à presidência da República, enfrentando o general Ernesto Geisel no colégio eleitoral. Por normalidade democrática, a oposição entende o exercício pelos homens, mulheres e moços deste país do direito de escolher pelo voto direto o governo de seu presidente da República, dos governadores dos estados, dos prefeitos, inclusive das capitais, senadores, deputados federais e estaduais e vereadores. O MDB está de olho em tudo. Mas a campanha do anticandidato, foi uma coisa, acho que foi um dos grandes momentos da vida política dele, porque primeiro ele tinha um companheiro do lado que era uma coisa impressionante, aquele Barbosa Lima Sobrinho, já mais velho que ele, mas com uma disposição, uma inteligência, com um companheirismo. E o Barbosa Lima e o Ulisses, os dois velhinhos lá, subiu na caminhonete e falavam para 15 pessoas com a mesma veemência, com a mesma força que falariam para uma praça com 50 mil. E isso aconteceu no Brasil inteiro. Uma disposição, comendo tudo que punham na frente, bebendo tudo que punham na frente, não tinha nada não levava uma maçãzinha no bolso para
para respeitar a digestão ou não. Era, como é que chamava? Salada de batata com maionese e em frente. E aquilo foi importantíssimo para a história do Brasil. Então, o navegar é preciso. A inviabilidade da candidatura oposicionista testemunhará perante a nação e perante o mundo que o sistema não é democrático, não é o candidato que vai recorrer o país, é o anticandidato para denunciar a anti-eleição imposta pela anticonstituição que inicia o AI-5, submete o legislativo e o judiciário ao executivo, possibilita prisões desamparadas pelo habeas corpus e condenações sem defesa. Navegar é preciso, viver não é preciso. A estratégia de lançar Ulisses como anticandidato ajudou a fortalecer a oposição. Em 1974, o MDB foi o grande vitorioso das eleições para o Senado. Dos 22 estados que elegiam senadores, o MDB ganhou em 16 deles. Na eleição seguinte, a ditadura se esforça para prejudicar os comícios dos oposicionistas. Aquele episódio ocorreu no dia 13 de maio de 1978, que foi o lançamento da candidatura Rômulo Almeida ao Senado. Ele e o doutor Tancredo, que era líder do MDB na Câmara, e mais um grupo de pessoas, e eles foram à Bahia lançar o Rômulo nessa data que eu falei. E aí, nesse evento, quando a caravana chegou na Bahia, logo no aeroporto foi avisada que a polícia havia cercado a sede do PMDB em Campo Grande. Redigiram uma nota condenando aquele episódio. E fizeram uma nota que o Tancredo e o doutor Ulisses, mas Tancredo que o doutor Ulisses considerou muito pesada, muito forte. E aí o Tancredo mesmo sugeriu, falou assim, Ulisses, estou achando melhor a gente ir trocar isso para essa nota. Aí o doutor disse, ótimo, a gente chega lá, vamos tentar falar. O nosso território está ocupado, isso é ilegal, mas a gente vive numa ditadura, mas vamos tentar lá pela nossa presença física. E foi isso que ele fez, ele se impôs fisicamente. Ele deu um passo à frente do grupo e disse, respeitem o presidente da oposição do Brasil. E continuou andando. Ali todo mundo foi atrás e os soldados se afastaram ali com os cães. É o momento da decisão, da coragem. O que vale não é exclusivamente a frase foi boa, mas a disposição daquele enfrentamento. E ele entrou, uma coisa que eu fico arrepiado até hoje quando eu lembro dessa frase. Ele começou o discurso dele assim, soldados da minha pátria, e discursou para os soldados. E os soldados armados assistindo ele, assustados vendo aquele homem se dirigir a eles. E aí foi que ele pronunciou essa frase também famosa dele, de que baioneta não é voto e cachorro não é urna. E aí ele se impôs definitivamente como o maior líder da oposição brasileira. As campanhas pela anistia e a abertura política ganham cada vez mais força, mas ainda era preciso garantir ao povo o direito de votar para presidente. Em 83, eu gravei Menestrel das Alagoas, que foi me dado pelo Milton Nascimento e pelo Fernando Brandes. Conheci Teotônio Vilela. Teotônio foi lá ao estúdio e, enfim, fiquei muito emocionada em conhecê-lo.
E aí ele chegou e disse, depois que ele ouviu, ele disse, minha filha, nossa gargalhada pode fazer o chão desse país tremer. Porque eu venho da anistia, a campanha da anistia era muito sangue, muita dor, muito violento, muito pesar. E para se fazer uma campanha pedindo eleições diretas, precisa de uma alegria. O Ulisses era, o doutor Ulisses Guimarães, para mim, o senhor democracia é a figura mais importante de todo o processo democrático, da transição democrática brasileira. Né? O Ulisses virou o senhor diretas e não foi criado por nenhuma agência de propaganda. Eu sei muito bem disso porque eu fiz todos os comícios das diretas. Você sabe que o grito de guerra, 1, 2, 3, 4, 5 mil, Ulisses Guimarães, presidente do Brasil, não foi ensaiado. Não tem um autor. Foi espontâneo. E ele se acostumava com isso, ele delirava com isso e tal. Tanto que apareceu um desses sujeitos energúmenos, né? Invejosos, e o Ulisses precisa refrear isso porque está um culto de personalidade. Ele aí usa o negócio bíblico, né? Do evangelho da entrada de Jerusalém, né? Se o povo calar, as pedras gritarão. É uma história interessante, porque foi o começo da legislatura de 1983 que o doutor Ulisses fez uma reunião da executiva dizendo que a bandeira do partido tinha que ser as eleições diretas. E o Oswaldo Manicard foi encarregado, que era secretário do Ulisses, foi encarregado de verificar se já havia alguma emenda constitucional apresentada. Estavam ali, recém-começada a legislatura. Volta lá para a sala de reuniões e diz, olha, tem uma emenda do deputado Dante Oliveira. Aí o Ulisses perguntou, alguém conhece? Eu disse, não, de nome, assim, de vista. Mandou ligar para o Dante Oliveira foi para a reunião e lá o Dante Oliveira foi comunicado que aquela seria a emenda constitucional das eleições diretas da oposição brasileira, que as diretas já seriam em torno da emenda Dante Oliveira. Ele era alto, né, o Dante, alto e magro, eu acho quase que ele cai ali daquela altura dele. Eu me lembro que certa vez nós estávamos no Piantela à noite, Pacheco, Severo, a turma do Poá chamado. O Ulisses disse, olha, com o jornal na mão, um dos grandes problemas que nós temos que enfrentar é o ódio dos militares a esta frase, abaixo a ditadura. Nós temos que encontrar caminhos que não os agrida e que nos dê liberdade, porque essa abertura só será vitoriosa se ela for negociada. E aí, nesse jornal, tinha várias faixas de uma manifestação, abaixo a ditadura. No meio, isoladamente, uma bem menor, escrita direta já. O velho João Dória, pai desse João Dória Júnior, estava na mesa, de bengala, e disse, a resposta está aí. Vamos explorar o direta já. E aquilo ganhou uma velocidade, porque no dia seguinte todo mundo trabalhou na fase direta já. A campanha Diretas Já tentava restabelecer o voto direto para presidente da República e acabar com o colégio eleitoral, um sistema criado pela ditadura em que só votavam parlamentares do Congresso e representantes das assembleias legislativas. Havia um repúdio à ideia do colégio eleitoral, então era preciso realmente iniciar a campanha. Se percebeu também que havia um risco enorme, apesar do seu gigantismo, o PMDB representava quase que 50% da opinião pública nacional, né? Sozinho, o PMDB não tinha capacidade de mobilizar recursos materiais para grandes comícios, né? Sozinho não tinha. E o temor de que esses comícios não tivessem um grande número de pessoas fez com que a primeira decisão fosse começar por uma pequena cidade do interior. E aí o doutor Figueiró, presidente do partido em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, se ofereceu para ser o primeiro local, né, a primeira iniciativa
de comício pelas diretas já. Lá foi o doutor Ulisses, fomos todos nós e lá se iniciou a campanha das diretas já. Encontrei o Ulisses, ele ia em tudo. Quando eu cheguei em Santarém, estava lá o Ulisses, Belém, Acre, Rio Branco, né, Rondônia, Manaus. Na hora que ele entrou, nós chegamos no palanque, jogaram um bumerangue e desligaram toda a luz. E aí me deram um microfone ligado numa boca de ferro de uma Kombi. Eu fui a praticamente todos os comícios daquela época. A gente tinha a impressão de que, enquanto o doutor Ulisses não falasse, os comícios ainda não haviam chegado ao ápice, né? O homem pode ser vencido. Uma instituição, uma empresa podem ser vencidos. Um partido pode ser vencido. Mas numa nação, jamais o povo poderá ser vencido. Porque um povo vencido, a derrota do povo é o fim da liberdade, é a escravidão, acabou-se a independência, terminou a soberania nacional. A campanha das diretas foi o maior movimento de massas da história do Brasil. Os 2 últimos comícios, no Rio e em São Paulo, reuniram quase 3 milhões de pessoas. Atenção, as galerias não podem se manifestar. A proposta foi rejeitada pela Câmara. Deixa assim que ser submetida ao Senado, ficando prejudicadas as emendas de número 6, 8, 20, 93, constantes dos itens 2 e 3 da pauta. A mesa quer silêncio. Esgotado o tempo regimental para a duração, senhor presidente, está encerrada a sessão. Senhor presidente. Perdemos aqui na Câmara dos Deputados a emenda Dante Oliveira. Alcançou-se a maioria absoluta, mas não se alcançou o quórum de 3/5 para a aprovação da emenda. O que fazer, né? Aí começa a discussão, mas como é que agora, nós que vimos na rua milhões de pessoas querendo eleições diretas, como é que vamos dizer agora que as eleições são indiretas? Nós vamos participar, não é? Aí veio a frase do Ulisses, só nas ruas. Com a derrota da emenda das diretas, Ulisses passou a organizar grandes manifestações populares para legitimar o nome de Tancredo Neves como candidato da oposição no colégio eleitoral. Essa articulação começou 2 anos antes, na eleição para o governo de Minas Gerais. Eu cheguei para ele e falei, doutor Ulisses, nós temos que ajudar o nosso grande amigo, doutor Tancredo, lá em Minas, porque a situação está complicada. Porque o Tancredo era candidato pelo PP. Tancredo fundou o PP e era candidato a governador pelo PP. O Itamar era pelo PMDB. Então, o doutor Ulisses era o presidente do PMDB. E o Eliseu Rezende era candidato pelo PDS. Tá? O Tancredo e o Itamar corriam no mesmo eleitorado. Tá? Automaticamente iam dividir os votos e quem seria eleito, naquele tempo não tinha segundo turno, seria o Eliseu Rezende. Tá? Aí o doutor Ulisses virou para mim e falou assim, acho que vou lhe entregar a presidência do PMDB e vou vir aqui para o Piantela fazer manicote,
Manicotti era uma massa que eu fazia aqui, tipo um canelone e tal, que ele gostava muito. Falou isso para mim, me chamou a atenção, como diz, isso aí você não é sua área, assim, não é sua área. Mas, com um porém, ele liga para mim um dia e fala assim, Aurélio, reserva a minha mesa e pede e bota as 2 mesas do lado, não deixa sentar ninguém. Daí um pouquinho, quem chega? Doutor Tancredo. E os 2 sentaram, aí eu levantei, cumprimentei o doutor Tancredo, os 2 sentaram, e essa conversa rolou até 5 horas da tarde. Só os 2? Só os 2, tá? Doutor Tancredo, candidato a governador de Minas. Quando foi daí uns 15 dias, Convenção Nacional do PP e do PMDB, e houve a fusão dos 2 partidos, e o Tancredo saiu candidato a governador pelo PMDB, certo? E aí o Itamar foi candidato ao Senado e ganhou a eleição do Eliseu. Para disputar as eleições presidenciais indiretas de 1985, Tancredo teve que renunciar ao governo de Minas Gerais. Coube a Ulisses unir os parlamentares da oposição para garantir os votos necessários no colégio eleitoral. Nós, do grupo Só Diretas, Itamar Franco, Ibsen Pinheiro, Cristina Tavares, Francisco Pinto, este grupo Só Diretas enfrentou duramente o doutor Ulisses. Nos contrapomos a ele porque nós dizíamos que o PMDB não devia legitimar o colégio eleitoral, não devia participar, devia, evidentemente, negar-se aí. Mas ele se contrapôs, lutou contra nós, mostrou uma rigidez enorme nessa questão e foi convencendo gradativamente, até mostrando que se nós não comparecêssemos como deputados ao colégio eleitoral, como deputados ou senadores, obviamente que o eleito para mais 5 anos, ou 6 anos, como era o caso na época, acabaria sendo o Dr. Paulo Maluf, não é? Que era o indicado pelo regime militar naquele momento. Ulisses só concordou em ir ao colégio eleitoral depois que não havia mais nenhuma outra alternativa. Outra coisa fantástica, era um político de palavra. Ele fez um pacto com Tancredo, sabendo que a chance de sair vitorioso ela era mínima. Era o seguinte, olha, Tancredo, se a eleição for direta, eu sou o candidato. Se for indireta, o candidato é você. Há quem diga que ele combinou com Ulisses, olha, direta é você, indireta você vai estar impedido pela política, né? E aí eu me apresento como candidato. Para ganhar ou para perder, terei que renunciar ao governo de Minas, ele era governador de Minas nessa altura já, mas eu vou para essa luta. E há outros que dizem que não foi preciso conversar. Eu me alinho mais a essa hipótese. Mas por esse balé, eles tinham uma partitura, eles sabiam o que um ia fazer no movimento seguinte ao movimento do primeiro. Eram 2 raposas que se gostavam das mesmas coisas. Tancredo é um que sabia comer, sabia beber, sabia sair, sabia das outras coisas. Tancredo é um camarada que entendia de tudo. E se respeitava. Ele tinha um código entre os 2, mas se respeitavam muito. Eu sentia da parte do Ulisses uma grande admiração pelo Tancredo. E quando eu ia contar alguma coisa para ele, ele falava assim, falou com o Tancredo? O que ele achou? Companheiros do PMDB, na pessoa desse impetérrito presidente que é Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, encarnação da democracia, do civismo e da bravura daqueles brasileiros que não têm ambição, mas só desprendimento e que sabem colocar acima dos seus objetivos pessoais. Com o apoio das manifestações de rua, Tancredo é eleito presidente do Brasil, mas é hospitalizado antes de tomar posse. Proclamo eleito presidente da República Federativa do Brasil,
para o período a iniciar-se em 15 de março de 1985. Sua Excelência, o Dr. Tancredo de Almeida Neves. O Tancredo é internado e a posse era no dia seguinte. Então, quem toma posse é o vice-presidente eleito ou é o presidente da Câmara dos Deputados até que o presidente da República se estabeleça. Porque o vice-presidente não estava empossado como tal. E começa uma discussão enorme. Eles se dirigem ao Ministério da Fazenda. Foi o doutor Ulisses, o Heráclito Forte, que tinha um carro, um Santana, que tinha telefone. Isso era uma raridade. E o telefone funcionava. E eles foram para o Ministério da Fazenda. E me contou o Heráclito Fortes que eles foram recebidos pelo secretário da Receita Federal, que era o Dornelles, que estava respondendo pelo Ministério. E o Dornelles já tinha um parecer que a posse teria que ser do Ulisses. E o Ulisses, não, guarda esse parecer e entregue ao seu tio. Dornelles era sobrinho do Tancredo. Entregue ao seu tio quando ele ficar bom. E aí o detalhe é fantástico, porque se o Ulisses assumisse e o Tancredo morresse, o Ulisses teria que convocar nova eleição. E a eleição era indireta. E aí o presidente seria o Maluf. Então não estava se discutindo ali quem sentaria na cadeira naquele momento. O que estava sendo discutido é quem seria o presidente da República no caso da morte do Tancredo Neves. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10h23. Com a morte de Tancredo Neves, Ulisses passa a se dedicar ao projeto da Assembleia Nacional Constituinte para consolidar a volta da democracia ao Brasil. Ele realmente era presidente nacional do PMDB e ser presidente nacional do PMDB naquele momento não era pouco. O PMDB tinha a grande maioria, a expressiva e esmagadora maioria dos deputados. Concorreu à presidência da Câmara, venceu a eleição e, obviamente, seu destino também era ser presidente nacional da Assembleia Nacional Constituinte. Isso era quase que uma espécie de dívida que o Congresso e a Constituinte tinham com ele. Que havia um projeto feito por uma comissão de notáveis, muito respeitável o projeto, as pessoas também muito respeitáveis, mas preferiu-se fazer uma Constituição a partir das sugestões constitucionais. E essas sugestões podiam ser mandadas por todos os cidadãos. Mas vinha de tudo, vinha também quem escrevia assim, eu estou precisando de uma casa. Mas aí você tem que pensar, mas por que 60 pessoas escreveram essa mesma frase? É porque falta uma política? Como é? Ocupar a presidência da Assembleia Nacional Constituinte foi um novo desafio político. Ulisses teve que conciliar diferentes interesses, garantir a participação da sociedade e negociar tanto com a direita quanto com a esquerda. Mas teve muitas idas e vindas nesse momento, porque foi criado o Centrão, porque o primeiro projeto que saiu da Comissão de Sistematização era um projeto parlamentarista. E houve uma reação muito forte aqui no plenário também, tinha cores muito carregadas em favor de uma reforma agrária mais ampla. E o doutor Ulisses suspendeu os trabalhos da Constituinte. Eu me lembro que o deputado do PCdoB, quando ele suspendeu os trabalhos da Constituinte, fez uma bola de jornal assim e jogou nele, né? Ficou em pé, gritando contra ele e tudo mais. Passa-se ali um período de 2 meses e um grupo de militares que queriam retrocesso, não eram militares de tropa,
eram militares de informações. Começou a atacar a Assembleia Constituinte. Aí Ulisses retoma os trabalhos e aquele mesmo deputado que jogou aquela bola de papel no Ulisses era o mais exaltado, gritando "Viva Ulisses!". Porque Ulisses, na véspera, deu uma entrevista chamando aquela Constituição de 1969, que estava sendo revogada pela Constituinte, eleita em 1986, da Constituição dos Três Patetas, que era a junta militar, a interventora, eram os 3 ministros militares. Então, como ele disse, nós estamos acabando com a Constituição dos Três Patetas, aí ele foi recebido aqui no colo de todo mundo. Então, tinha esses momentos que Ulisses não procurava se colocar acima de ninguém. Ulisses não ditava ordens. Ulisses procurava organizar o consenso. Esta Constituição, o povo brasileiro me autoriza a proclamá-la. Não ficará como bela estátua inacabada, mutilada ou profanada. O povo nos mandou aqui para fazê-la, não para ter medo. Eu precisava de uma fotografia que ilustrasse uma reportagem sobre a ameaça que a Constituinte estava sofrendo. Então, eu disse ao doutor Ulisses, doutor Ulisses, eu tenho que fazer uma imagem para uma reportagem na Veja que trata da ameaça contra a Constituinte. E o senhor é a figura que representa essa Constituinte. E eu desenhei para ele, entre aspas, a imagem que eu precisava. E eu disse, olha, doutor Ulisses, eu precisava de uma imagem, o Congresso no fundo e o senhor em primeiro plano. Ele pensou e disse, meu filho, a importância de um homem público passa também pela imagem, não somente pelo discurso. Uma fotografia é como um duelo. Você tem que marcar a hora e o local. Falando com emoção aos meus companheiros, às autoridades e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Promulgada a Constituição de 1988, Ulisses parte para um novo projeto. No ano seguinte, o país iria eleger pelo voto direto o presidente da República. O brasileiro não votava para presidente há 29 anos. Uma vez o Brizola falou para ele, você vai ser candidato a presidente? Ele falou, vamos ver, né, Brizola? Tem aí o partido que precisa fazer convenção, sempre aquela coisa da habilidade. O Brizola falou, claro que vai, Ulisses, eu também vou. Chegamos até essa altura da vida para não sermos candidato, agora nós vamos. Então, aquele momento era o momento dele. Se não der, não deu, mas também não vou deixar mais esse barco passar. Ulisses, 15, presidente. Agora, você tem uma ideia, o doutor Ulisses era um homem tão sensato, que ele, tá? Todas as pessoas davam a sugestão a ele que na Constituinte a eleição para presidente seria casada com a eleição de prefeito, que passa a eleição em 88. Que era para prorrogar o mandato dos prefeitos 1 ano e coincidir em 89, para não fazer eleição. Ele disse o seguinte, eleição de presidente não pode ser municipalizada, ela tem que ser solteira. E quem foi prejudicado com a eleição solteira foi o doutor Ulisses, porque a eleição solteira você não tem compromisso com ninguém, com nada. Você tem compromisso com quem? É que naquela época o PMDB tinha, além do nome do Ulisses, ele tinha governadores de todos os estados, menos o de Sergipe. Estrutura partidária fantástica. E passou ao largo de tudo isso, sem ninguém se perceber, o Collor, que tinha sido eleito pelo PMDB, governador de Alagoas,
criou um partido nanico e passou como um furacão. Um fenômeno eleitoral. Sendo que o Collor procurou o doutor Ulisses, procurou o doutor, que ele era do PMDB, procurou o doutor, depois é que ele mudou, que ele viu que não tinha espaço, mudou e criou um partido PR, não sei, não me lembro qual, acho que era PR. PRN. E ele procurou o doutor Ulisses, foi ao gabinete do doutor Ulisses, lá na Câmara, doutor Ulisses, presidente da Constituinte e tal, foi lá procurar para se oferecer como vice para o doutor Ulisses. Esta é a cédula em que você vai votar. Conte até 3, de baixo para cima. 1, 2, 3. Ulisses Guimarães. O voto certo no homem certo. A gente chegava a São Paulo, ele sempre fazia questão de viajar pelo país, mas fazia questão de dormir em São Paulo. E a gente chegava em São Paulo, aí ele chegava e disse, vamos comer uma pizza. Tem uma pizzaria chamada Joia, que é muito boa, vamos lá. Aí eu falei, doutor Ulisses, eu vi nos jornais que ali aquela pizzaria é reduto do PT. Então, eu falei, não tenho medo do PT, não tenho medo de povo. E quando ele chegou lá, nessa pizzaria, eu pensei comigo, vai ser vaiado. Foi aplaudido. Evidentemente que os jovens irreverentes aplaudiram ele, Ulisses, e chegavam na mesa, queriam botar bottom do Lula ali nele e tal, aquela coisa, mas era coisa do Ulisses. Mas o mais impressionante do doutor Ulisses não era a questão dele ser aplaudido, reverenciado pelo povo onde ele ia, era a paixão que na campanha eleitoral ele despertou nas crianças. Em 89, houve uma coisa curiosa. Você tinha, eu acho que 5 candidatos paulistas. Se eu não me engano, era o Lula, o Covas, o doutor Ulisses, o Maluf e mais um... A Fife, exatamente. 5 candidatos paulistas é demais. O doutor Ulisses ficou abaixo dos 5%, patinou em cima dos 3%, 4% durante a campanha toda. E em março de 89, março de 89, ele me passou a presidência do partido. Ele já não queria mais ficar no partido, na presidência, porque ele disse que era misturar as coisas. Veja como ele era. Os sindicatos do Brasil estão crescendo em número e em poder. É a democracia. Fora da democracia, os sindicatos são fechados, perseguidos, são contaminados pela peste do pereguismo. A liberdade sindical está indissoluvelmente associada ao crescimento econômico. No país rico, a liberdade sindical é muito maior para negociar, reivindicar, também através da greve. Seus trabalhadores ganham mais. O direito de greve, reconhecido pela Constituição, é no Brasil mais um instrumento poderoso e competente para a luta dos trabalhadores contra o confisco salarial. O Ulisses não era um marqueteiro, não era ligado a marquetagens, embora tivesse muito tempo de televisão, preferia ele mesmo falar, e essa possibilidade de coligações que existe no Brasil, com esse multipartidarismo, não é? Facilita um show que é chamado de campanha eleitoral. Ele foi vítima do show. Em política, uma derrota não costuma vir sozinha. Depois de amargar o 7º lugar nas eleições presidenciais, Ulisses perde o comando do PMDB para o governador de São Paulo, Orestes Quércia. Ele quis tentar mais uma disputa para a presidência da Câmara, não deixaram, e depois tiraram da presidência do PMDB. Quando chegou na comissão, ele era candidato à Comissão de Constituição e Justiça, aí também tiraram ele já tinha sido presidente dessa comissão bem antes de ser presidente da Câmara pela 3ª vez. Quando o MDB tirou tudo dele, o Luiz Eduardo Magalhães chegou numa reunião com os líderes e disse, falou assim, olha, eu tenho uma pessoa para indicar na cota do PFL para a Comissão de Relações Exteriores, Ulisses Guimarães. Pela primeira vez em décadas, Ulisses não estava no centro das decisões políticas nacionais. Era apenas um deputado entre tantos outros.
ele estava sendo espicaçado e humilhado pelo Quércia, né? Ele tornou-se deputado raso. Mas como deputado raso, ele seria o grande cara do impeachment, né? O doutor Ulisses, no começo, teve uma posição muito cautelosa, muito respeitosa e, acima de tudo, um cuidado para que não se rasgasse aquela carta que ele, com tanto carinho, ajudou a escrever. O capítulo do impeachment vem da Constituição de 50 e foi mantido. Bom, mas chegou um momento que não dava mais. E aí ele começou a agir. E a ação do Ulisses foi de uma rapidez impressionante. Ele aguentou provocações do Collor, muito jovem na época. Tenho certeza que o Collor hoje jamais trataria o Ulisses como tratou naquela época. Até porque não tinha motivos. Não tinha motivos. Aí ele entrou em campo. Procurou Itamar. Esse encontro deu-se em Manaus, a pedido do Itamar. E aí ele me contou uma história muito engraçada. O doutor Ulisses ia para o Amazonas para um final de semana num barco-escola do professor Digênio, grande amigo dele. E aí, nesse encontro, ele disse: Itamar, você quer ser presidente da República? Aí o Itamar disse: quero. Ele me contou. Eu levantei-me da cadeira e fui embora, porque se eu parasse ali, o Itamar ia criar tanto senão, tanto porém, tanta condicionante, que nós íamos brigar. E como eu queria que desse certo, a conversa começou e morreu ali. Nós estávamos sentados aqui em cima do cafezinho, perto ali do elevador privativo, quando saiu a Rosiana Sarney dizendo que tinha informações do Supremo que haveria uma decisão que o voto seria secreto no impeachment. O Ulisses bateu na perna e disse assim: fica aqui. Nós estávamos sentados ali no sofá e nós víamos por um vidro opaco a iluminação de refletores de televisão, essa coisa. Ele disse: fica aqui coisa nenhuma, né? Eu fui atrás dele. Ele chegou, não precisou nada, todo mundo virou o foco ali para ele. Ele disse: eu recebi essa informação nesse momento. Devo dizer que o povo descobrirá outra rampa para invadir na Praça dos Três Poderes, a do Supremo Tribunal Federal. Isso é manchete em todos os jornais, dito por aquela pessoa pacífica, serena, não é? O estímulo à invasão do Supremo Tribunal Federal caiu como uma bomba em cima de todo mundo e logo depois foi demitido. Não havia essa intenção no Supremo e a votação lá foi unânime até. Ulisses Guimarães. É sim, e que o Brasil! A campanha pelo afastamento de Collor foi a última ação política de Ulisses. Poucas semanas depois da votação do impeachment na Câmara, ele sofre um acidente de helicóptero no litoral do Rio de Janeiro. Para mim, a morte do Ulisses representava a queda do helicóptero, a queda não dele do Severo, mas significava o final de um ciclo de homens sérios, de homens amigos, de discrição, de solidez, de políticos que pensavam no Brasil. Eu não tinha ideia disso, mas quando eu soube da morte do Ulisses, alguma coisa, era como se uma esperança morresse. Eu cheguei na Câmara, fui logo, um tempo depois que alguma embreagem que teve lá, eu fui subir do elevador, a hora que o assessorista me viu, começou a chorar. Aí foi falar para o amigo dele, que era o porteiro, e falou: filho do doutor Ulisses. Aí o outro também chorou, sabe? Era um negócio... Era uma figura muito querida pelo próprio jeito dele. Isso aí, onde ele frequentava, você tinha essa coisa fácil, simples e já se aproximava das pessoas. É incrível, porque há pessoas que estavam lá naquele hotel
em Portugal, Angra dos Reis, e dizem que ouviram o piloto dizer que não dava para decolar. O tempo estava muito ruim. E o Ulisses disse, mas eu tenho trabalho a fazer, nós temos que decolar. Você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? Nós não vamos conseguir sair daqui. E assim, ele decolou ali numa tempestade enorme. E nunca mais foi achado. Mas talvez a melhor homenagem a ele tenha sido deixá-lo no mar. A família me liberou a casa logo depois da morte deles. Ninguém tinha tocado nada. Estava lá a cestinha de costura da dona Mora, os cheques que ela fazia, o talãozinho de cheque do banco dela para pagar as coisas domésticas. E eu entrei na casa, só tinha uma empregada, e ela me deixou na casa, me deixou sozinho. E eu fiquei sozinho. Caminhei na casa sozinho durante um dia inteiro. Mexi em tudo que eu mexi. Mexi em todas as coisas. Abri as gavetas. Nunca eu vi, não encontrei nenhum sinal, nem de sofisticação, nem da dona Mora, nem dele. Entendeu? Nada. Uma coisa secreta, um lugar. Não, uma coisa normal. Umas gavetinhas de guardar coisinha, o Santo Antônio, uma estatuetazinha, uns papéis soltos de notações. Eu procurei o herói o tempo todo, pegadas do herói na casa, coisas nobilitantes, troféus. Umas 2 semanas antes da morte do Dr. Ulisses, eu estava ali na chapelaria, era umas 5 da tarde, e ele estava chegando. E eu acabei, no fim da vida dele, acabei me tornando amigo, não sei se amigo, mas uma pessoa muito próxima, que ele tinha um respeito, enfim. E eu falei, doutor Ulisses, eu nunca fotografei o senhor sozinho na rampa do Congresso. Aí ele disse, vamos fazer isto já. Me pegou pelo braço e saímos os dois. Viemos andando. E ele desceu sozinho a rampa do Congresso. Rapaz, foi a penúltima fotografia que eu fiz do Dr. Ulisses. Era ele se despedindo do parlamento. Emocionante.